analisando o francês de Gustavo Kuerten, Guga, ou seja, o melhor jogador de tênis da história do Brasil. Ele ganhou 3 vezes o torneio Roland Garros, que é um dos mais importantes do mundo e simplesmente acontece em Paris, Isso geralmente mesmo. em maio, junho. Ele ganhou em 97, em 2000 e 2001. E ele foi honoré, como fala isso, Roberta? Ele foi homenageado lá em Roland Garros, em Paris, Pela carreira. pela carreira, como ele foi importante na história do tênis, pela carreira dele. E aí ele fez um discurso, e é uma parte desse discurso que a gente vai te mostrar aqui hoje, em francês, que ele falou em francês lá em Paris, que a gente vai te mostrar, que a gente vai analisar, que a gente vai corrigir, para você ver os erros que ele cometeu como brasileiro falando francês, para você não cometer e corrigir se você já cometeu esses erros. E para te inspirar também a falar francês. C'est parti? Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero a falar francês e hoje sou fluente. Olá, eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que só um nativo pode te dar. E você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos começar assistindo o discurso do Gustavo Kuerten que ele fez no Roland Garros, ou seja, o tournoi do Roland Garros, les internationaux de France. C'est parti, Roberta? Foi em 2017, vamos lá, tenta entender o que o Guga fala. Se você entendeu uma palavra, tá bom. Se entendeu uma frase, tá bom. Se não entender nada, tá bom também, porque a gente vai explicar o que ele falou, a gente vai corrigir e você vai se inspirar, porque o Guga, esse tênisman, esse jogador de tênis, joueur de tênis, maravilhoso, vai te inspirar a falar francês. Vamos lá. Um cara bem humilde. Vamos ver o discurso dele. C'est absolument incroyable. Tous les champions ici, pour moi, je suis toujours reconnaissant parce que le tennis a contribué immensément pour la formation de mon valeurs, de mon histoire. Et pour moi, tous les jours que je viens ici, c'est très spécial. C'est beaucoup d'émotions et c'est mon vie que c'est ici. Mon cœur, avec mon famille, je crois que c'est la dédication, c'est la force de tout le monde qui a fait pour moi vivre les suprêmes souvenirs sur cette cour. Pour tous les vous et pour la capacité de sport de unir notre sentiment, je vous dis merci beaucoup éternellement sur tout mon vie. Merci bien e bom match. Dá para ver que ele estava bem emocionado com esse discurso que ele fez no Internationaux de France. Les Internationaux de France, ou seja, le tournoi de Roland Garros. É assim que se pronuncia em francês. Roland Garros. Ou seja, vai pronunciar esse S no final, tá? Não é Roland Garros. Roland Garros. E o tournoi, o OU tem som de U. E no final, o OI tem som de Wa. Wa. Le tournoi. Le tournoi. E aí, vamos ver o que foi que o Guga disse. Vamos voltar aqui um pouquinho só para ver a primeira frase que ele falou. Vamos lá. A gente vai colocar agora só a primeira frase. E para você saber, eu vou deixar o link, o link, para você assistir de novo a esse vídeo inteirinho, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que foi que o Guga começou falando. C'est absolument incroyable. Tous les champions ici, pour moi. E aí, o que foi que ele falou? Ele falou c'est absolument incroyable. E aí, presta atenção, porque esse é um erro muito comum. Não é só o Guga, tá? Muitos brasileiros erram também, que em português a gente fala absolutamente. E em francês a gente diz absolument. Ou seja, não tem esse ta. Absolument. Acho que ele traduziu na cabeça dele literalmente, mas em francês é
c'est absolument incroyable. Mas dá para entender, né? Dá para entender. Então, presta atenção aqui. C'est absolument Vai fazer a ligação. C'est absolument incroyable. E aí isso significa é absolutamente incrível, é realmente de cair o queixo. Acho que é um momento muito importante Ele na entrou vida no dele. hall da fama, então é por isso que ele está falando isso. C'est absolument Incroyable. E aqui presta atenção, tá? Não é incroyable, é incroyable. Como se fosse wa, como a gente acabou de ver no tournoi, croyable e depois ia. Incroyable, incroyable. Incroyable. C'est absolument incroyable. E aí ele falou depois... Tous les champions, mas ele falou toutes les champions. Ele falou toutes, mas quando a gente está dizendo todos no masculino, a gente vai dizer... Tout, não vai pronunciar esse Tout no masculino. Tous les champions. Tous les champions. Tous les champions. E ele pronunciou bem direitinho. Champion foi perfeito. Então, todos os campeões aqui, ici, todos os campeões aqui. E ele falou et moi. Et moi. E eu. Porque Guga é conhecido também lá na França. E eu acho que qualquer pessoa que gosta de esporte, por ser um cara muito humilde. Então ele tá falando, é muito impressionante isso, todos esses campeões aqui e eu no meio de vocês, como se ele não fosse um campeão, né? É um dos jogadores, joueur de tênis, jogador em francês c'est joueur de tênis mais amado na França. Ele é muito très querido. aimé, muito querido, très aimé. Un joueur de tennis très aimé en France. Très aimé en France. É uma das personalidades do esporte brasileiras mais queridas na França também. É o Guga. Então, essas são as correções para essa primeira frase do Guga. C'est absolument incroyable. Tous les champions ici, aqui, ici et moi. Ou seja, então, eu no meio desses campeões, ele é também um campeão, né? Um dos maiores. Ele ganhou 3 vezes Roland Garros. E aí o que foi que ele falou em seguida? Jesus toujours reconnaissait. Ele falou Jesus. Ele falou Jesus, mas o que ele deveria ter pronunciado é Je suis. Je suis. Presta atenção. Deu para entender o que o Guga falou? Claro. Deu. Mas a pronúncia correta é je. Je. Faz a boca do O e fala E. Não é G, é Je. je, certo? Significa eu. Je. E aí, eu sou ou eu estou, que é o que ele quis dizer, ao invés de dizer je suis, como ele falou, a pronúncia correta é Je suis. Je suis. Aí, para falar o suis, primeiro, o U em francês faz a boca do U e fala I. Ele tem um som diferente de português. Como é? U. U. E aí depois você vai falar um I. O S não vai ser pronunciado, tá? Oui. Je suis. Je suis. Totalmente compreensível o Guga não ter feito a pronúncia correta, porque tanto o je, esse E, como o suis, o U, são sons que não existem no português. Então verdade, é preciso prática para conseguir. É isso, a gente escolheu esse vídeo para mostrar para você, para inspirar você. O Guga não fala perfeitamente francês, mas dá para entender muito bem. E ele fez um discurso na frente de muitas pessoas. Então, e é emocionado ainda por cima. Então, tudo isso para te falar que tem que falar. Você precisa falar, precisa praticar para melhorar. E como você pode ver, o Guga pode melhorar, mas dava para entender tudo. Ou seja, você não precisa ser perfeito para começar a falar francês, tá? Então, je suis. Aí depois desse je suis, ele falou toujours. Toujours. Isso é importante, porque às vezes a gente se embanana, porque essa palavra é meio estranha pra gente. O toujours significa sempre, tá? Então ele falou eu sou sempre ou eu estou sempre, porque em francês não existem dois verbos, é um só para dizer ser e estar. Isso. Então, je suis toujours, e aí ele ficou pensando na palavra que ele não estava lembrando. Reconnaissant. É isso mesmo, Guga, parabéns. Reconnaissant. Reconnaissant é quando você reconhece. Quando você está, je suis toujours reconnaissant, eu
Como é que se fala isso em português? Eu reconheço que o tênis, né, que ele vai falar depois, eu tenho realmente um sentimento forte e reconheço o papel Agradeço, que aquilo, aquela pessoa teve na minha vida, certo? Isso é être reconnaissant. Vou escrever aqui. Être reconnaissant. E aí o Google ele falou reconnaissant, certo? E não é re, é como, Emila? Re. Faz a boca do O e fala et reconnaissant. reconnaissant. E aqui o AI tem som de E também, como G. Eu tenho G. Reconnaissant. e o T vai se pronunciar. Não, claro, Roberta, que não. E uma coisa que você precisa prestar muita atenção é que o Guga, ele falou certo, tá? Je suis toujours reconnaissant. Eu estou muito grato, agradecido, reconheço que isso foi importante na minha vida. Parce que Ele falou corretamente. E c'est parce que é geralmente um erro muito comum dos brasileiros. muito comum dos brasileiros. O que é que os brasileiros falam ao invés de falar isso? Porquê ou pourquoi ou... Tem várias vezes. Mas para você falar porquê, mas você vai querer justificar porquê, hein? Et parce que je suis toujours reconnaissant parce que. E depois você vai explicar porquê. Porque, então, junto em português vai ser o parce que, tá? O pourquoi, escreve aí, Emílio, pourquoi. O pourquoi, em qualquer lugar. O pourquoi é para fazer pergunta, é como o nosso porquê separado em português, certo? Então, pourquoi, você vai fazer a pergunta, por que não sei o quê? E o parce que, para justificar. Então, o Guga acertou em cheio aqui e não cometeu o erro que nós brasileiros cometemos com frequência. E aí, Dá pra ver que ele treinou, né? Para esse discurso. je suis toujours reconnaissant parce que... E aí, o que foi que ele falou? Parce que. Peraí que a gente não colocou, vamos deixar ele falar. Parce que le tennis a contribué immensamente pour la formation de meus valores, de mon histoire. E aí, o que foi que ele falou? Parce que le tennis... Parce que le tennis, preste atenção, em francês tem dois N. E aí ele falou bem francês, na verdade, bem afrancesado mesmo. Ao invés de falar parce que, ele falou parce que. Parce que le tennis a contribué, mas ele esqueceu o E, a contribué no passado. Contribuer. E dá pra ver que ele tem um pouco de dificuldade para falar o R francês, certo? E aqui essa é a dica para você. Não espere falar o R perfeito para começar a falar francês, porque é um som que não existe em português. Então, você vai precisar de muito treino, você vai precisar treinar esse músculo para poder falar o R bem. E como é que você vai treinar? É falando, é errando, é tentando de novo, certo? Então, ele falou, parce que le tennis a contribué. Não é contribue. Contribuer. E aí, presta atenção que aqui de novo tem o U francês, faz a boca do U e fala aí. Contribuer. Porque o tênis contribuiu, tá? Que ele tá falando no passado. Parce que le tennis a contribué. Porque o tênis contribuiu com o quê? Immensément. Imensamente ele falou. Ele falou imensamente. E não é imensamente, é Immensément. Immensément. Immensément, certo? Não é imensamente, tá? É com E. Aí esse E com acento agudo é E como se fosse fechado. Em português, o T no final não vai ser pronunciado, tá? Immensément, imensamente. Ele falou pour la formation, ao invés de à la formation, mas dá para entender, à la formation de mes valeurs et de mon histoire. O que significa isso, Roberta, antes de entrar mais no francês? Quer dizer, ele falou, eu sempre sou grato, estou sempre grato, porque o tênis contribuiu imensamente para a formação dos meus valores e da minha história, certo? Muito bonito o que ele falou. Então, à la formation, perfeito, né? Ele falou pour la formation, mas não teve problema de compreensão. O correto é à la formation. Aqui ele teve um pouco de dificuldade para falar valeur, não foi? Valeur. Aí c'est porque c'est
Você não tem no, em português, Não né? existe em português. E para fazer esse som, é excelente esse vídeo do Guga, porque traz muitos sons do francês que não existem em português pra gente treinar aqui. Então, valeur, esse aqui, essa parte aqui, ó, a pronúncia vai ser... Heure, heure. Você vai fazer a boca do O aberto e vai falar E aberto, tá? E depois vai falar esse R. Uhum. Valeur, valeur. Heure. E é pra fazer esse bico horroroso mesmo, porque é assim que a gente vai aprender. E como hora, que horas são em francês? Hora é heure, heure. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Em francês, Quelle heure est-il? Significa que horas que são. horas são, hein? No singular, a gente usa no singular. Quelle heure est-il? Então esse heure de valeur e como esse heure de hora. Então, mes valeurs, mes valeurs. Faz aqui o biquinho, tá? Boca do O, fala E. Ou seja, para a formação de meus valores, e aí, e de... Mon histoire. Mon histoire. Eu acho que ele ficou na dúvida de como pronunciar o final, e aí ele cortou a palavra. Sim. Ele falou de mon histoire, não foi alguma coisa assim? sim. De mon histoire, tá? Então aqui, presta atenção que o OI tem som de... Wa. E a pronúncia dessa palavra vai simplesmente terminar nesse R. De mon histoire. De mon histoire. Vamos ouvir de novo o que ele falou, agora que você já sabe nossas correções. A contribui imensamente pour la formation de meus valores, de mon histoire. Mon Ele falou de histoire. mon histoire. É. É como se ele não sabia ou ele esqueceu na hora da emoção de que não era histoire, que é histoire. 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 Ele falou como se escreve, Sim. como se estivesse lendo em português, tá? Mas é normal quando você está emocionando ainda por cima falando uma língua estrangeira, gente. Isso. Eu vou repetir, hein? A gente decidiu analisar o Guga porque, bom, já a gente é muito fã dele e também porque é uma honra ouvir um estrangeiro, um gringo andando ao seu lado, falando francês. E dava para entender tudo. Eu falei, vamos mostrar o Guga como modelo para aprender Sem francês. contar, que é porque a gente não colocou aqui, mas se você for no link que a gente colocou aqui na descrição do vídeo, para ver o vídeo original, a cerimônia foi toda feita em inglês. Em inglês. E ele quis responder em francês. Valeu, Guga. Isso é uma honra para nós franceses. Então, mes valeurs et de mon histoire. E aí ele continuou, vamos ver o que foi que ele falou aqui. Et pour moi, tous les jours que je viens ici, c'est très spécial. C'est beaucoup d'émotions. C'est très très bien. Il l'a dit. Eu vou repetir o que ele falou. Et pour moi, tous les jours que je viens ici, ele falou isso. Et pour moi, tous les jours que je viens ici, Quer dizer, e para mim, todos os dias, ele falou exatamente assim, tá? Tous les jours, todos os dias, que je viens ici, que eu venho aqui, porque em português a gente fala assim, e para mim, todos os dias que eu venho aqui, a cada vez que eu venho aqui, mas em francês ficaria mais fluido dizer chaque fois que je viens ici. Et pour moi, chaque fois que je viens ici, a cada vez que eu venho aqui, tá? Então, pega essa estrutura, quando você quer dizer que a cada vez que você vai na França, a cada vez que você vai na escola, a cada vez que você dirige, a cada vez... Chaque fois que. E depois, fala como o Guga falou, je viens. Chaque fois que je prends la voiture. Então, vai ser com o presente depois. Chaque fois que je prends la voiture. A cada vez que eu pego o carro, que eu dirijo o carro, tá? Então, a cada vez que, mais o presente, essa é a estrutura que o Guga deveria ter usado para ficar mais fluido. Mas atrapalhou a compreensão porque ele falou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Literalmente, a tradução do português, você entende perfeitamente, mas como o Roberto acabou de falar, é mais fluido falar chaque fois que. Et pour moi, chaque fois que je viens ici, c'est très spécial. C'est très spécial. Ele não falou especial. Ele falou muito certo. Ele foi muito isso. certo. Ele não cometeu um erro que a gente fala muito. Quer dizer, é muito especial, é muito importante, né? Especial no sentido de ser realmente uma coisa incrível, assim, né? Então, c'est très spécial. Não tem E no início da palavra em francês. C'est très spécial. Por que Emílio está dizendo isso? Porque nós, brasileiros, gostamos de falar c'est très spécial. Tá? E não é especial, é... Spécial. E o Guga falou certíssimo. Ele não cometeu o erro
que os brasileiros e que você talvez cometa. Então, ótimo exemplo aqui. C'est très spécial. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup, muito, d'émotions. Emoção. Muitas emoções. Beaucoup de mais um substantivo, tá? É o que dá quantidade ao substantivo. Então não é beaucoup émotion, é beaucoup d'émotion. E isso a gente erra bastante também. E o Guga falou certíssimo. Beaucoup d'émotion. Não falou beaucoup des émotions, beaucoup de émotion. Ele falou perfeito, beaucoup d'émotion. Vou repetir mais uma vez e você vai traduzir, né, para explicar o que significa. Et pour moi, chaque fois que je viens ici, c'est très spécial. C'est beaucoup d'émotions. E para mim, e aqui ele falou, et pour moi, quer dizer, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Para mim, na minha opinião pessoal, et pour moi, chaque fois que je viens ici, a cada vez que eu venho aqui, todos os dias que eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, c'est très spécial, é muito especial. Ele fala, é muita emoção, ou são muitas emoções, é isso que significa esta frase, c'est beaucoup d'émotion. Se você é uma pessoa emotiva e se emociona, por exemplo, quando fala francês, quando vai à França, quando vai viajar, pode usar o que o Guga falou. C'est beaucoup d'émotion. C'est beaucoup d'émotion. Presta atenção no beaucoup, muito. Beaucoup não vai pronunciar esse P no final. Beaucoup, beaucoup. E aqui o E ao U tem o som de O. Bo, e depois é como se fosse um CU. Você vai falar como se fosse assim, se escrevesse beaucoup, beaucoup. Sim. Né? Sim. Beaucoup, bem simples. Vamos lá. Aí o que mais que o Guga falou? Vou dar play. Et c'est mon vie que c'est ici, mon cœur. Ele falou, et c'est mon vie Que eu sei sim. que c'est ici. Eu sei o que você queria falar, Guga. Em francês seria, et c'est ma vie, feminino, a minha vida, e a minha vida que está aqui. C'est ma vie qui est ici. C'est ma vie qui est ici. C'est ma vie qui est ici. Então ele falou mon vie, mais vida, como em português é feminino. Então vai ser Ma vie. certo? E ele usou bem certo isso, c'est ma vie, porque em português, nós brasileiros, às vezes queremos dizer é ma vie. Em francês não existe isso de dizer é ma vie para dizer é minha vida. Tem que usar sempre o c'est, como está escrito aqui, tá? C'est. E o Guga usou isso muito correto, exatamente como os franceses falam, c'est ma vie, mas ele falou que c'est ici, e não é para dizer Qui est ici? Qui est ici. E aí depois ele falou, Meu coração, mon cœur. Mon cœur. Você sabe fazer esse E. Mon cœur. faz a boca do O e fala E, e depois vai falar o R. Mon Exatamente. cœur. Mon cœur. Lembra que a gente falou valeur, cœur. Mon cœur. Faz a boca mais fechada, que aí tem certeza que o som vai sair bem certinho. E o que foi depois que ele falou? Avec mon famille, je crois que c'est la dédication, c'est la force de tout le monde qui a fait pour moi vivre les suprêmes souvenirs sur cette côte. Muito bem. Então, primeira palavra, avec mon famille. Ele falou mon famille. E avec ma famille. Ma, feminino. Família em francês é feminino, como em português. É. Ma famille. E o que ele está dizendo é com minha família. Agora, isso que ele está falando é muito francês. Porque a gente não faz essa formação de frase em português. Ele fala avec ma famille, com minha família, e depois ele vai dizer eu acredito. Em francês eles dizem muito isso, para dizer eu e minha família acreditamos que, eu e eles acreditamos que. E é muito francês dizer primeiro assim, avec ma famille, com minha família, e depois você fala tudo no eu. É até mais fácil. Com a minha família, eu acho isso, aquilo, outro. Mas na verdade não é você e sua família que acham aquilo. Isso é muito francês. Bravo, Guga. Muito bom você ter falado isso. E essa estrutura é je crois. Mas você que... não falou a pronúncia do famille, porque ele disse família, não foi? Famille, como se fosse um i longo. Famille, famille, famille. Família. Tem um U aqui. Família. E você não vai falar, não tem, como se o L não existisse. Família. Família. Certo? Família.
Então, avec ma famille, essa estrutura essa forma de construir a frase muito boa que o Google usou. E depois ele falou, Je crois que c'est la dédication. Errozinho. vamos por parte. Então ele falou, je crois que. O que é que isso É significa? uma estrutura muito usada em Muito francês. importante. Je crois que, eu acredito que, Eu acho que, a minha opinião aqui, tá? Je crois que. Que. E ele falou bem certo, tá? Não vai pronunciar o S no final. E ele fala o O com som de UA. je crois que, do verbo croire, croire, acreditar, croire. E aí ele falou, ele acredita em quê? Je crois que. Aí ele falou, c'est la dédication. Querendo dizer a dedicação. Mas em francês, dedicação é uma palavra que existe. Existe. Mas eu nunca tinha ouvido até o Guga falar. Não, é pouco usado e significa, e tem a ver com a religião, dedicação. É como se fosse um ritual de iniciar uma religião e tudo mais. O que ele quis dizer, na verdade, é le dévouement. Le dévouement. Le dévouement. Vou tirar aqui para não Ficar mais enganar, claro. ficar mais claro. Je crois que c'est le dévouement. Dévouement, então, significa dedicação. Então, anota aí, porque isso é um falso amigo em francês, tá? Dévouement. Dévouement. Tá cheio de letra aqui, mas isso aqui tudo você vai pronunciar como se fosse um U. Simples assim, tá? Le dévouement. E o T no final não vai ser pronunciado. E aí depois ele falou o quê? C'est la force de tout le monde. Quer dizer, é a força de todo mundo. É a força de todo mundo. C'est la force. De novo, ele usou o C corretamente, né? C'est la force de tout le monde. Tout le monde, todo mundo. Não pronuncia o T no final, tá bom? Então o Google pronunciou perfeito. C'est la force de tout le monde. E foi a força de todo mundo o quê? Ele falou que a fait pour moi. Qui a fait pour Eu moi. acho que ele disse. C'est la force de tout le monde qui a fait pour moi vivre les suprêmes souvenirs sur cette côte. Ok. Ele disse, é a força de todo mundo, c'est la force de tout le monde. Aí ele falou, qui a fait pour moi, vive. Ele falou vive, né? Ele falou, qui a fait pour moi, vivre les souvenirs suprêmes sur cette cour. Foi isso que ele disse, tá? Tô dizendo exatamente como ele falou. O que ele quis dizer é, que fez para mim, que me permitiu viver souvenir suprême. O que ele quer dizer é lembranças supremas, lembranças incríveis nesta quadra, tá? É isso que ele quer dizer. Deu pra entender? Deu pra entender. Sim. Mas como ficaria mais francês ainda essa frase? C'est la force de tout le monde qui m'a fait vivre. Qui m'a fait vivre. Que me fez viver, Viver. tá? Na verdade, é ainda mais simples do que o que Guga falou. Então, qui m'a fait vivre, ao invés de falar qui a fait pour moi, vivre, tá? Então, qui m'a fait vivre. Les souvenirs suprêmes. Acho que ele quer dizer grandes lembranças. Grandiosos, né? Des Lembranças grands grandiosas. souvenirs, des beaux souvenirs. Vou escrever aqui, des beaux souvenirs. Souvenirs, lembranças lindas, né? Les beaux souvenirs suprêmes, dá para entender. É pouco usado, mas dá para entender. Les souvenirs suprêmes sur ce court de tennis. Un court de tennis. Isso é vocabulário quadra de tênis. Quadra de tênis, exatamente. Assim, quadra de tênis. E aí, na verdade, o Google ele falou sur cette cour, tá? Ele falou como se fosse feminino, porque em português é feminino quadra, aí eu acho que ele confundiu. Então, é sur ce cour. Exatamente. Como ele falou, é masculino. Quadra de tênis é masculino. E presta bem atenção porque court se escreve com um T, hein? Quadra e court com um T, porque un cours de français com um S, un cours de français que é um curso de francês. E fala igual. É igual. Un cours de tennis, un cours de français. Ok? Certo? Então, Você pode ouvir aussi também un terrain de tennis. Os dois são que significa também sinônimos. uma quadra de tênis. Então, o que ele falou é, com a minha família, eu acredito que, ou seja, eu e minha família acreditamos que é a dedicação, é a força de todo mundo, né, que tá dando força para o tênis, o pessoal que tá vendo, o pessoal da organização, tudo,
que me fez viver estas lembranças incríveis nesta quadra. Porque ele ganhou 3 vezes, né? Roland Garros, Sim. naquela Acho que ele quadra. estava no Chatrier, se não me engano. Chatrier. Chatrier, que é o nome da quadra. Chatrier, que é um dos mais... A quadra onde geralmente tem as finais, né? Os finais. jogos mais importantes. Então, presta atenção no que o Philippe Guga Chatrier. falou. Vou escrever tudo direitinho para mostrar que eu sou um craque do Roland Garros. Então, presta atenção, tá? Que Guga, que o que ele falou. Avec ma famille, je crois que isso é muito francês. Je crois que, muito francês. Presta atenção no dévouement. Presta atenção nos do C, porque muita gente erra e fala só é la force. E tá errado isso, c'est la force. Tout le monde não vai pronunciar o T. Ce cours qui m'a fait vivre. Tudo isso que o Guga falou. Vamos continuar e ver o que mais que ele falou. A francesa aqui ficou escrito errado. Cours de français. Eu falei curso de francês. De français. Cours de français. Obrigado, Roberta. Vamos lá. Por tous les vous et pour la capacité de sport de unir notre sentiment, je vous dis. Ele falou pour tous les vous, né? Ele falou pour tous les vous, para vocês todos. Por que ele falou isso, Emila? Porque literalmente ele quer traduzir, né? Porque em português é para todos vocês. Então ele falou pour tous les vous, mas em francês é como? Pour vous tous. Pour vous tous. Pour vous tous. Tous. Essa vez eu pronunciei o S. Tem regra. Tem muita regra e tem muita exceção. Mas se isso você for decorar as regras, você vai perder totalmente o rumo, tá? Então presta atenção. Você quer dizer para todos vocês, é pour vous tous. Então pega aí essa estrutura, treina e é assim que você tem que falar. Pour vous tous. Pour vous tous. Pour vous tous, certo? Para todos vocês. E aí depois ele falou o quê? E pour la capacité des sports, ele falou de unir. Que é e pela capacidade dos esportes de unir nossos sentimentos, tá? Só que em francês não é de unir, é A unir. Et pour la capacité des sports, de novo, ele não falou esport, como eu ouvi bastante os brasileiros falarem em francês. Pour la capacité des sports à unir nos sentiments. Ele falou muito bem essa frase, tá? Então, outra coisa que a gente gosta de errar. Ao invés de falar e, que significa i, tá? Para adicionar alguma coisa, a gente gosta de falar ou i. Não é, tá? É e. Certo? Então, et pour la capacité des sports, perfeita a pronúncia, capacité, certo? Esse e no final é fechadinho, capacité des sports à unir, olha o u. Unir. Unir. Faz a boca do U e fala aí. Eu acho que o Guga falou unir, mas não tem problema, tá? Deu pra entender. Mas treina aqui com a gente, faz o biquinho pra sair a pronúncia perfeita. Unir no sentiment. Eu acho que ele falou notre sentiment, mas era pra ele ter falado no sentiment. No plural. Nos sentiments. Por que era pra ter falado no plural? Porque ele tá falando para todos vocês, ele tá dedicando a homenagem o anel que ele ganhou, né, do Hall da Fama, para todos vocês e pela capacidade dos esportes de unir nossos sentimentos. Se a gente está unindo nossos sentimentos, é o sentimento de cada pessoa, então teria que ser no plural. Mas ele falou sentiment, realmente perfeito. Não é para pronunciar o T nem o S, bravo, Guga. E aí depois ele falou... Je vous dis merci beaucoup, éternamente, sur tout mon vide. Merci bien et bon match. Et je vous dis merci beaucoup. Quer dizer, e eu digo para vocês muito obrigado. E essa frase foi perfeita que ele falou. Je vous dis merci. Eu vos digo muito obrigado. Je vous dis merci beaucoup. Éternellement. Acho que ele falou eternamente. Bem forte em Não, português. ele falou em português. Eternamente. Então, ele disse eternamente. Como você pode ver, uma palavra bem similar em francês é éternellement. Éternellement. Eu tenho certeza que o pessoal entendeu, porque como é parecido, né? E aí, porque eu falei, o Guga falou corretíssimo, je vous dis merci beaucoup. Porque a gente tem mania, e ele mesmo falou, ainda nesse vídeo, de não colocar dessa forma. De colocar assim, como a gente diz... Eu digo muito obrigado para vocês. Aí, quando a gente quer dizer, né,
traduzir letra por palavra, a pessoa pode acabar dizendo je dis merci beaucoup pour vous. E isso não está correto. O correto é como ele falou. Je vous dis merci beaucoup éternellement pour toute ma vie. Ele falou mon vie. Ouais. Ele De falou novo, de tout mon vie. Acho que ele gosta de botar palavras em masculino em francês. Ma vie. Toute ma vie. E para presta toda atenção. a minha vida. Como aqui é feminino, aqui vai ser tout. E a gente vai pronunciar o T, tá? O E no final não é pronunciado, não é toute, tout. Toute. Pour toute ma vie. Para toda a minha vida. Eu agradeço eternamente para toda a minha vida por tudo que eu vivi aqui em Roland Garros, né? E aí depois ele falou o quê? Merci bien et bon match. Merci bien significa o quê? Obrigado bem. Literalmente ser obrigado bem, mas merci bien é... É como muito obrigado. Ele poderia ter tirado esse bien, mas fica bem francês. Merci fica bien. bem francês, fica bem bonito. Francês. Merci bien. É Guga francesado. Merci bien bien. et bon match. Et bon match. Bom jogo. Match. Ele falou meio inglesado. Ele falou bon match. Un match em francês com a palavra afrancesada é un match. Un match de tênis. Un match de tênis, para concluir com esse vocabulário do tênis em francês. Então, olha, o Guga é realmente ótimo exemplo, porque ele fez questão, como o Emílio falou, ele fez questão de falar francês, apesar de toda a cerimônia ter sido em inglês, para mostrar o carinho que ele sente pelo torneio, o carinho que ele sente por Roland Garros, pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que estão presentes aí. É um torneio realmente onde vai muito francês. E como vocês viram no final do vídeo, eles desenharam um coração. Lembra que ele fez isso em Roland Garros com a raquete? Com a raquete dele. Então foi a forma dele agradecer. E foi por isso eu acho que também todo mundo ficou emocionado. O Emílio também disse, nossa, amei esse vídeo e tudo, porque você se sente emocionado. Ele não tinha a mínima obrigação de falar francês. E ele se esforçou, ele escolheu falar francês para agradecer tudo que ele viveu nesse torneio que acontece em Paris. Então, realmente, um ótimo exemplo para você se inspirar. Eu escrevi aqui une raquette de tênis, bem similar ao português. Une raquette de tênis. E uma bola de tênis é une balle de tênis. E aí, como a gente já falou, o Guga é o quê? O Guga é um jogador de tênis. Le meilleur joueur de tênis. Pode repetir, Roberta, por favor? Le meilleur joueur de tênis. O melhor jogador de tênis brasileiro, brésilien. Joueur de tênis brésilien. Então, le meilleur, presta atenção na pronúncia, meilleur. Então você vai fazer mei, o i longo, mei, e depois esse som, faz a boca do O aberto e fala é. Meilleur. E termina com o R no final. De novo esse som do joueur de tênis brésilien. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do guia Afrancesados, como aprender francês em 7 passos simples. Para você ter o seu, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Também, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gema, o seu like aqui embaixo pra gente saber que você tá gostando dos conteúdos, aprendendo francês com a gente e pra gente continuar motivado a fazer novos vídeos para você aprender o francês da vida real. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem aprender francês. A gente se vê no próximo vídeo. Salut, à la prochaine.